Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje voltamos ao tema das viagens organizadas. No último programa falei-vos do que era uma viagem organizada. Hoje vamos falar de duas questões, penso, importantes no domínio das viagens organizadas. A primeira questão é o que diz respeito à rescisão dos contratos. Pode o viajante, o consumidor, pôr termo ao contrato após o ter celebrado? Pode. No entanto, há aqui duas questões que temos que distinguir. A primeira questão é o consumidor põe fim ao contrato porque, pura e simplesmente, lhe apeteceu, não quer fazer a viagem. E, portanto, avisa a agência e diz, olha, aquela viagem decidi não quero fazê-la, ou então porque, olha, surgiu-me um imprevisto na minha vida pessoal e, portanto, não posso fazer a viagem. O que é que acontece nestas situações? Portanto, é o consumidor que não quer fazer a viagem, é um facto imputável ao consumidor que leva a que a viagem não seja feita. Pode ser exigido ao consumidor que indemnize a agência de viagens por este cancelamento? Pode. O consumidor estará aqui, ou poderá estar aqui a causar, estará com certeza aqui a causar o prejuízo à companhia ou ao operador turístico que não tem culpa. Porque já comprou a estadia, já comprou a viagem para aquele consumidor e ele agora, por simplesmente, não quer viajar e, portanto, a companhia aérea quer receber o que lhe pertence, o que lhe é direito, o hotel quer receber o que lhe pertence, o que é direito, porque reservou aquele quarto, a companhia reservou aquele lugar para aquela viagem e agora o consumidor, pura e simplesmente, não quer viajar. E, portanto, o consumidor aqui terá que indemnizar a agência de viagens pelos prejuízos que vá causar a estes operadores turísticos, estes agentes, por causa da sua rescisão. Questão diferente é quando o consumidor, o viajante, decide cancelar a viagem porque questões diversas que ocorreram no local ou nas proximidades do local onde vai viajar desaconselham a viagem para esse sítio. Imaginemos, por exemplo, o que aconteceu recentemente, a questão do Covid. Consumidores tinham viagens marcadas, mas depois não queriam viajar porque a Direção-Geral de Saúde desaconselhava a viagem para aquele local. Imaginemos uma situação em que o consumidor tem uma viagem para Israel e neste momento pensa, não quero viajar porque existe guerra e, portanto, eu posso ter um problema e, portanto, quero cancelar a minha viagem. Nestas situações, portanto, em que o consumidor, o viajante, decide não viajar porque situações extraordinárias no local ou nas proximidades do local para onde o consumidor vai viajar desaconselham a viagem, nestas situações, se o consumidor decidir cancelar a viagem, o consumidor não tem que indemnizar a companhia, os operadores turísticos. Portanto, nestas situações são circunstâncias de força maior, que ele pode decidir, não vou viajar e tenho motivo para não o fazer. E, portanto, aqui o consumidor é reembolsado do valor da viagem sem direito a ser, como é óbvio, sem direito a ser indemnizado. Questão diferente é, por exemplo, e esta é o segundo item que eu queria falar neste vídeo, é a situação em que o consumidor adquire esta viagem por meios de comunicação à distância. O consumidor adquire uma viagem organizada através da internet do seu computador. Nestas circunstâncias, se o consumidor quiser pôr termo ao negócio, pode fazê-lo. Diz a lei no artigo 26 que, no caso dos contratos celebrados fora de estabelecimento comercial, o viajante goza do direito de retratação do contrato de viagem organizada durante um prazo de 14 dias sem ter que invocar qualquer fundamento. Ou seja, após a celebração do contrato, o consumidor comprou a viagem, tem agora 14 dias para refletir se vai querer ou não fazer aquela viagem.
Se deixar passar os 14 dias, o consumidor vale aquilo que nós falámos há bocado. O contrato é válido e, portanto, o consumidor vai ter que, se cancelar o contrato por factos imputáveis assim, que indemnizar a agência, os operadores turísticos. Portanto, o consumidor, quando compra a viagem por um meio de comunicação à distância, pode, após a sua compra, tem agora um período de 14 dias para pensar se quer ou não manter aquele negócio. Estamos a falar de um negócio celebrado sob condição. Espero ter sido elucidativo relativamente a esta temática. Voltamos no próximo programa com mais alguns temas de direito de consumo. Até lá, fiquem bem, um grande abraço, vemo-nos por aí.